Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Abram a Bíblia, acessem, liguem, sei lá como é que é o formato da sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 40. Verso 40. Quero, pela Bíblia, oferecer uma orientação para a gente cuidar da alma mais negligenciada da igreja. Quem será que é a alma mais negligenciada da igreja? É aquele irmãozinho que fica marginalizado, que a gente já colocou um rótulo de Cinderela nele? Será que são as crianças as almas mais negligenciadas da igreja? Qual é a alma que mais precisa de cuidado na igreja? Já parou para pensar nisso? É a sua, irmão. É a sua. Então a gente vai aprender com Deus aqui como que a gente cuida da nossa alma, tá? Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo. Quem cuida de quem cuida? Então a gente vai aprender isso. Graça abundante para um coração abatido. Como que a graça de Deus pode nos fortalecer e recobrar o ânimo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 40. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. Capítulo 19, verso 4. Capítulo 19, verso 4. Foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Amém, irmãos? Conta-se a história aí, ilustração bíblica, faz tempo que eu não uso uma, mas essa aqui eu achei que ela era um coringa, era uma carta na manga para contar para vocês. E houve um bazar satânico, e o diabo estava vendendo as suas melhores armas. E aí chegava, tinha aquelas gôndolas, aqueles corredores enormes, com todos os vícios, pornografia, bebedeira, seja lá o que for, todos vendendo muito bem. Aí tinha outra gôndola que só os religiosos tinham acesso, aqueles pecados ocultos, dá para você disfarçar bem, inveja, orgulho, né? Também estava em alta. Os religiosos estavam lá fazendo fila para comprar, era a Black Friday do diabo. Aí tinha uma outra gôndola e tinha um produto assim muito caro. Era a arma que o diabo deixou assim, não cair em promoção, nunca cair em liquidação, e era que causava mais estrago. E o pessoal passava por ali, toda aquela celeuma, polemizando, que arma seria essa? E era a arma do desânimo, irmãos. E ele nunca barateava ela, porque com ela ele conseguia fazer estragos tremendos na vida das pessoas, principalmente na vida da igreja. Então, que a gente aprenda isso, a gente vai aprender a lidar com o desânimo, tá? Agora você viu aqui dois retratos de Elias, dois instantâneos de Elias. Você tem duas imagens que a gente quis sobrepor aqui, acontecendo no intervalo de menos de um dia, uma da outra. De um lado você tem Elias arrebentando, conduzindo todo mundo, acaba com esse povo aí. Todo mundo sabe aqui do duelo dos deuses, não preciso ficar recapitulando aqui. Ele reuniu o povo lá no Maracanã de Israel e desceu fogo do céu, literalmente, acabou com todo mundo, e Elias foi o campeão ali. Ele mesmo propõe o desafio, sozinho contra 850 profetas, se consagra campeão, né? Só que no minuto seguinte, você vê um Elias apático, abatido, desanimado, pedindo para morrer, né? Só não teve tendência suicida aqui, mas ele está flertando com a morte. Para ele agora a morte é a melhor opção. O que aconteceu nesse intervalo, no miolo da história? Por que um cara que está arrebentando de um lado, está vibrando, está fazendo a obra de Deus, de repente agora se encontra numa situação tão constrangedora assim, para um homem de fé? Irmãos,
Você já esteve desanimado ou está desanimado? O que tem desencorajado a sua vida? Pensa aqui comigo. Será que é a sua saúde? Com o diagnóstico que você recebeu e aquilo tirou o chão de você, abalou, porque é uma doença crônica, não tem cura, você tem que cuidar. Saúde às vezes atingiu alguém da família. O que tem desencorajado você? Casamento já não andava bem das pernas, parece que só piora. Você não vê um sinalzinho de melhora nele. Filhos. Os filhos cresceram e você agora está com saudade do tempo que você tirava. O grande problema na sua vida em relação aos filhos era a tomada elétrica. Lembra que você tinha que ficar correndo atrás, que eles ficavam gatinhando, você tinha que puxar eles pela barriguinha? Saudade do tempo que você tinha só essa tarefa para cuidar do seu filho. Hoje seus filhos cresceram, já não dão sinais que querem mais ter a sua fé, já começam a questionar tudo. Talvez entraram na faculdade, o bicho-papão lá do ateísmo, do secularismo tomou conta da alma deles. Trabalho. Talvez o seu chefe agora é um chefe tirano, que te persegue. Os companheiros de trabalho traíram você, a promoção não chega, desemprego. Igreja. Então, um lugar para desanimar o cristão é a igreja. Não era para ser assim, mas acontece. Que a ferida que mais dói é daquele que você está mais próximo, daquele que você mais ama. Coisas aconteceram que desapontaram você, decepcionaram. Você está desanimado com você? Você tinha uma imagem a seu respeito, você se media por uma régua e você descobriu que você não é nada daquilo, fracassou, alguma falha moral, decepcionado com os outros. Ou lá no fundo você tem um ressentimento contra Deus, desapontamento contra Deus. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus fez que acontecesse aquilo outro? Você não diz isso na oração, você nega para você mesmo, mas aquela coisa está ali, fazendo eco na sua alma, desapontado com Deus. Irmãos, se a depressão é o mal do século, o desânimo é o mal de todos os tempos. Ele é mais comum do que a gente pensa. Atinge qualquer um, qualquer faixa etária, status social, confissão religiosa. Não é o problema do seu vizinho, não é uma fatalidade do outro lado da rua, desânimo. É uma possibilidade dentro da sua casa. Quando tarefas se acumulam, irmãos, resultados não acontecem, imprevistos atrapalham, críticas nos sobrevêm, é normal que a gente se sinta desanimado. Então não vá demonizar o seu desânimo. Ele é mais comum do que a gente pensa, ele é mais poderoso do que a gente imagina. Ele derrubou gente do calibre de Elias, derrubou gente do cacife de Jeremias, derrubou Moisés, atingiu inclusive Jesus. Minha alma está angustiada até a morte. Quem não se lembra desse momento lá no Getsemane? Então ele é mais poderoso do que você pensa. Só você pegar as estatísticas, por exemplo, de pastores que estão abandonando o ministério, pastores com aquela síndrome de burnout, de esgotamento espiritual, estão exauridos, se deram para a igreja e não conseguiram nada em troca, não houve retorno. Pastores com depressão, homens de Deus que aconselham, que estão em contato com a Bíblia. Pastores que estão se matando. Está acontecendo isso com o pastor, imagina nós. Somos todos uns crentes café com leite. Está pegando gente assim, com um calibre desse, imagina comigo. Mas ele é mais perigoso do que você supõe, irmão. Porque ele enfraquece a sua fé, ele mina a sua fé, ele rouba a sua alegria. A Bíblia diz o que? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele rouba a sua alegria. Ele inspira você para o pecado. Você fala, já que não deu nada certo, já que as coisas não funcionam, já que não aconteceu do jeito que eu queria, quer saber de uma coisa? Você vai e peca. Ou você se torna um cínico dentro da igreja. Ele torna você vulnerável, ele pior, ele torna você um empecilho. Desânimo torna você um empecilho. O Lloyd Jones dizia isso, um cristão deprimido. Não estou dizendo que momentos de tristeza, ondas de tristeza não possam atingir você. Não estou dizendo que você não possa ficar em algum tempo desanimado. Estou falando de pessoas que estão desanimadas de modo crônico, que o desânimo não vai embora. Um cristão desanimado ou deprimido o tempo todo é um contrassenso, é um péssimo testemunho para o Evangelho. E pior, um cristão desanimado dentro da igreja, ele é uma arma satânica, irmãos. Que quando você está desanimado, seu coração fica amargo, tudo que você fala está poluído.
E aí você começa a falar com alguns irmãos coisas num tom que não deveria, coisas sobre outros irmãos que não cai bem na conversa, e aquela raiz de amargura vai tomando conta de todo mundo. Então ela é mais comum do que você pensa. Pega todo mundo, não importa a sua idade, seu status social ou seu nível de fé. Mais poderoso do que você imagina, derrubou gente de calibre muito maior que o seu. Ele é mais perigoso do que você supõe. Agora, quais são as causas mais comuns para a gente ficar desanimado? Qual é o gatilho que dispara? Fracasso, gente. Não conseguir atender uma demanda, não conseguir cumprir um prazo que te deram, não corresponder às expectativas dos outros, as coisas vão pesando, e o fracasso causa desânimo. Você não atingiu uma meta, você não conseguiu um resultado, você começa a se definir por aquilo, e aquilo desanima você. Frustração, principalmente no serviço da igreja. Você ora, você prega, você ensina, você evangeliza, você aconselha. Mas onde estão os resultados dos seus esforços? Você não vê resultado imediato? Você não vê resultado concreto? Acontece isso ou não acontece? Está lá com o seu grupo pequeno, está lá convidando o vizinho toda hora, às vezes você deixa refrigerante, bolo. Eu lembro do Charles Swindoll contando isso, que ele deixou no começo do ministério. Ou você talvez não está servindo no ministério, mas você ora, você trabalha, você se dedica e nada acontece. Frustração causa desânimo. Fadiga, irmão, cansaço. Faz, o trabalho continua sempre por fazer, igual dona de casa, né? Acabou de lavar a louça, vai o marido, vai o filho, pega uma colher para isso, uma colher para aquilo, um copo para aquilo outro. O trabalho sempre está lá. Você está física ou emocionalmente cansado, e se você está assim, você é um sério candidato a desânimo. Fadiga causa desânimo. Fraqueza, alguma limitação que você carrega com você, falta de alguma habilidade, uma competência, um dom, um talento que você acha que deveria ter, ou você tem, mas está abaixo do padrão, você começa a se medir pelos outros. Alguma limitação física, intelectual, emocional, espiritual. Fraqueza também pode ser algum pecado recorrente que você não consegue vencer. Fraqueza também traz desânimo. Como é que a gente lida com ele? Então, antes de eu falar de como a gente vence, supera o desânimo, ou como lida biblicamente com isso, eu quero dar algumas salvaguardas para você que não está desanimado ainda. Não adianta que eu falar para um povo que está desanimado. O povo que está desanimado talvez nem teve coragem de vir hoje. Então eu quero dar algumas salvaguardas para você não cair no desânimo como Elias caiu. Que uma hora está lá, outra hora está aqui embaixo. Você não ficar oscilando aí entre montes e vales. E a gente vai aprender as avessas com Elias. Tá bom? Quais são as salvaguardas para o nosso ministério e para a nossa vida? A palavra de prevenção para você. Primeiro, respeite os seus limites, irmãos. Respeite os seus limites. Irmãos, eu não li aqui, mas Elias correu a ponto de ultrapassar o carro de Acabe. O Acabe está descendo com o carro dele, lá do monte que teve a batalha dos deuses. O Elias a pé, ele ergueu aquela sainha dele de judeu e ultrapassou o carro de Acabe, amigão. Se eu estou lá, eu já ia parar ele. Opa, multa, excesso de velocidade. Depois, eu não fiz os cálculos, irmão, só que você tem que pegar em comentário bíblico. Ele andou 130 quilômetros até Berseba a pé. A pé. E depois ele vai dar um caminho de um dia inteiro até chegar no deserto. Cara, ele é humano. O Tiago falou que ele é humano, ele é gente como a gente. O que esse cara fez aqui? Ele ficou exaurido emocionalmente por causa da batalha dos deuses. Aquilo tomou muito da emoção dele. E agora está exaurido fisicamente. O que eu falei? Se você está cansado emocionalmente ou fisicamente, você é um sério candidato ao desânimo. Por que ele foi cair no desânimo? Porque ele não respeitou seus limites. Quais são os problemas, irmãos? Excesso de atividade distrai a gente do propósito. Lembra de Marta? Corria para lá e para cá, fazendo bolinho de biscuit com figurinha do Noé, de arca de... E faz para lá e vai para cá e lava a louça, e a irmãzona dela lá de boaça, só escutando Jesus falar, tranquilaça, e ela lá afopada, suando, avental sujo, cabelo desgrenhado. E Jesus falou: oh, Marta, ela fica ressentida com Jesus, aí usa Jesus para atingir a irmã. Tem gente que até ora para Deus para que o outro ouça, começa a acontecer essas coisas.
Mas o excesso de atividade, Jesus falou, você está ocupada com muita coisa, Marta. Só uma é necessária. Só uma é necessária. Ela perdeu o propósito no meio de um monte de atividade, de uma agenda que Jesus não mandou ela cumprir. Excesso de atividade distrai a gente do propósito. Excesso de atividade torna a gente vulnerável, irmão. Por que o Elias, que mata 850 profetas, que enfrenta 850 profetas, tem medo de um recadinho de uma rainha? Ficou com medo, o menino de recado trouxe lá para ele a mensagem, falou, você vai morrer, cara. Quero minha mãe, quero colinho. Ficou naquela posição fetal, chupando o dedinho. Por quê que ele ficou desse jeito? Irmãos, quando você fica cansado, você fica vulnerável a qualquer tentação. A tentação mais besta, que você já venceu muitas lá atrás, a tentação mais idiota, você acaba escorregando. Se você não respeitou seu limite, você está exaurido, você fica extremamente vulnerável a qualquer tentação. Qualquer ameaça abala você. O excesso de atividade, irmãos, rouba a força para a gente se relacionar com os outros. Tanta coisa que você tem que fazer, não, porque agora eu tenho que pregar, porque agora eu tenho que preparar, porque agora eu tenho que fazer isso para um grupo pequeno. E eu fiquei esse semestre aqui desse jeito, 4 grupos pequenos para tomar conta, e tem que dar mensagem lá para a juventude, e agora tem que pregar na escola dominical, e agora tem um lance lá com uma outra igreja de outra cidade, e você vai para cá, vai para lá, e aí você vê seu filho querendo brincar de bola, e você fala, não, agora não dá, filho. Aí você vê sua mulher querendo conversar, e você fala, não, agora não estou com paciência para conversar não. Rouba a energia que você devia dedicar à sua família. O excesso de atividade faz isso. Qual que é a solução então, irmãos? Para que eu tenha uma agenda organizada, consiga orientar as coisas e fazer aquilo que é para mim fazer. Não se trata, irmãos, de fazer menos. Agora eu vou fazer menos. Vou diminuir, Azaf, sinto muito, no grupo pequeno não vou cuidar mais, eu vou ficar só com louvor agora. Não é fazer menos, irmãos, é fazer a coisa certa. É só fazer a coisa certa. Como é que eu sei qual é a coisa certa para me fazer? Qual que é o seu dom? Qual que é a sua competência? Onde é que você faz as coisas melhor? Qual que é o propósito da sua vida? Você vai aprendendo a falar não, querido. Então não se trata de fazer menos, é só fazer a coisa certa. Irmãos, descansar também é uma atividade espiritual, tão importante quanto a oração. O Deus que inventou o trabalho, inventou o descanso. Então às vezes a coisa mais espiritual para você fazer hoje é chegar na sua casa e não ir ver Netflix, ou ficar vendo novela da Globo. A coisa mais espiritual para você fazer hoje talvez seja ir dormir. E dormir. Descansar também é uma atividade espiritual tão importante quanto a oração. Vá descansar. Ou não me leve a mal, mas vai dormir. Beleza? Vai dormir, irmão. E aprenda com Jesus. Como que Jesus foi capaz de fazer tudo sem fazer tanto? Porque no último momento dele, ele ora para o Pai e diz, olha, eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer, mas deixou um monte de doente sem curar, um monte de gente ficou na fila dos milagres e não alcançou nada. Por que ele é capaz de fazer tudo sem fazer tanto? Porque ele sabia o propósito dele, irmão. Ele sabia para que ele tinha vindo aqui. Se você não sabe propósito, você não consegue estabelecer prioridade. Então, repito, melhor do que aprender hebraico e grego para pregar melhor é aprender a dizer não. Aprenda a dizer não. Nem toda necessidade é uma oportunidade que você deve atender. Então, primeira coisa, primeira salvaguarda é respeitar os limites. Tranquilo? Respeite seus limites. Segundo, desenvolva amizades espirituais. Elias tinha um assessor aqui, não tinha um amigo. Lembra que ele agora começa a fugir de Jezabel, ele deixa um amigo dele, um moço, num canto lá e vai embora. Depois ele vai arrumar Eliseu no lugar do moço. Ele tinha relações funcionais com as pessoas, não relações pessoais. Você tem amigos espirituais? Você já tentou descobrir na Bíblia qual a importância de uma amizade espiritual? Jesus precisou de amigos. Não é que Jesus tinha favoritos, mas ele tinha os três: João, Pedro e o André, é isso? Você lembra do Pedro e do João? Eu acho que é o André. Ou o Tiago, agora não lembro. Qual que era o barquinho, a música do barquinho? Quem estava no barquinho? Pedro, Tiago e João. É esses três aí. Jesus não tinha favoritos, mas ele tinha amigos íntimos, com quem ele, olha, estou angustiado até a morte, vem cá que eu vou revelar umas coisas para vocês.
Até Jesus tinha amizade espiritual. Davi tinha mentores como Samuel, amigão do peito como Jonatas. Você acha que ele aguentou o tranco de 20 anos de perseguição à toa? Teve amigos. Paulo foi Paulo por quê, irmãos? Até lá na prisão, na última carta que ele escreve para Timóteo, ele fala: Timóteo, todo mundo abandonou, vem para cá, vem me visitar, cara, estou precisando de amigo, estou precisando de gente aqui. Amizade espiritual é importante. Você já parou para pensar nos benefícios de se ter um amigo espiritual? Leia o primeiro capítulo da segunda carta de Timóteo. Paulo, que é um amigão de Timóteo, faz 3 coisas por ele, que um amigo tem que fazer pelo outro. Ele diz que ele orava por Timóteo, ele encoraja Timóteo e ele aconselha Timóteo. Timóteo, que você tem que fazer isso, fazer aquilo. A segunda carta é isso, é a carta de um amigo para outro amigo, que está desanimado com o ministério. E a diferença que faz uma amizade espiritual, irmão, sabe por que Davi caiu em 2 Samuel 11? Porque ele olhou a mulher pelada tomando banho. A gente fica preso naquele episódio, naquele evento. Não, Davi tinha perdido o mentor Samuel, que tinha morrido. Tinha perdido Jonatas, que tinha morrido. E agora ele não tem mais amigos. Ele tem um general que ele não confia muito, que é o Joabe. Agora ele tem pessoas que só dependem dele, só sugam ele, pessoas que não contribuem com ele. É por isso que ele fica vulnerável, não tem ninguém que confrontasse ele. Pense na falta de amigos espirituais na vida de Salomão. Salomão nunca teve alguém que colocasse o dedo na cara: Salomão, você está fazendo errado, Salomão. Você já não viu o que aconteceu com seu pai? Realmente, irmãos, a Bíblia é correta quando diz: não é bom que o homem esteja só. Você quer se salvaguardar do desânimo? Desenvolva amizades espirituais. Terceiro, livre-se da tirania da comparação. O que Elias fala para Deus? No momento lá, capítulo 19, verso 4, parte C. Ele sai da caverna e fala: eu não sou melhor do que os meus pais. Mas quem falou que ele precisava ser melhor que os pais dele? Quem falou que ele precisava ter aquele padrão, aquela régua para ele se medir? Irmãos, a gente acaba inevitavelmente caindo na tirania da comparação. Eu precisava ser igual aquele, cara, meu ministério tem que ser igual aquele outro. Eu precisava. Irmãos, lembre-se que nem todos serão brilhantes. Nem todo mundo vai ser um Ricardo Agreste, vai ser um Ed René, vai ser um Thiago Mates. Nem todo mundo vai ser gente assim. Nem todo mundo tem 5 talentos. A maioria tem 2. Mas é possível ser comum sem ser medíocre. É possível ser normal sem ser medíocre. Leia a parábola dos talentos, principalmente do cara que tem 2. Lembre-se que Deus não vai julgar você porque você não foi um Moisés, porque você não foi um Elias. Deus vai chegar na eternidade e julgar você porque você não foi você, porque Ele te fez assim. E lembre-se, irmãos, que a nossa régua não é o outro, é Jesus. Comparar-se com Jesus nos mantém humildes e em crescimento. Quando eu olho para Jesus, eu falo: Ele se me mantém humilde, mas ao mesmo tempo me mantém crescendo na direção dele. Se comparar com os outros, me deixa invejoso, orgulhoso ou ressentido. Quando eu começo a me comparar com os outros, se o outro é pior, eu me sinto: nossa, eu sou bom, esse cara não é. Se o outro é melhor, fica aquele ressentimento, aquela inveja, ou você fica ressentido com Deus. Lembre-se, a sua régua é Jesus. Quarto lugar, redefina seu parâmetro de sucesso. Elias esperava que a vitória lá no Carmelo fosse produzir mudanças radicais na nação. Ele achava que aquele evento, aquele momento lá que o fogo desceu do céu, ia trazer um avivamento que ia varrer todo mundo. Mas passou aquela euforia, Acabe continua no trono, Jezabel continua mandando, desmandando, o povo continua na dele. Qual é o seu parâmetro de sucesso, irmãos? Entenda uma coisa: Deus não corresponde às nossas expectativas. Deus não existe para corresponder às minhas expectativas. Lembra dos discípulos de Emaús? A gente abandonou tudo e a gente achou que ia erguer um trono, erguer uma cruz. Já é o 3º dia, acabou tudo. Deus às vezes precisa frustrar você das suas expectativas para que você tenha uma esperança verdadeira. Deus, irmãos, lembre-se disso, recompensa fidelidade e não resultados. O que o Senhor da parábola dos talentos disse para o servo quando foi recompensar ele? Vem aqui, servo bom e carismático, servo bom e eficiente,
servo bom e produtivo, não, servo bom e fiel. É só isso que Deus exige, fidelidade. O resultado é com Deus. Todo mundo acha que Noé é um fracasso, 120 anos pregando, não converteu uma alma. Deus chama ele de pregador da justiça. Que conferência evangelística você ia chamar Noé? Nunca não ia chamar. Não tem resultado, porque a nossa cultura mede as pessoas pelo resultado. Quantos membros tem a igreja daquele fulano lá? O ministério que ele tomou conta rendeu ou não? Não que o resultado não seja importante, irmão, mas não é a principal coisa. A principal coisa é a fidelidade, e essa só Deus vê. Então redefina seu parâmetro de sucesso. Então isso aqui é para proteger você do desânimo, tá? Você não esperar coisa irreal, ter expectativa fantasiosa, que vou fazer A, vai acontecer B. Respeitar seus limites, encontrar amigos do peito para compartilhar o fardo da vida, não se medir pelo sucesso dos outros ou por quem é o outro, mas ter Jesus como sua referência. Mas como que a gente vence o desânimo? Quero dar aqui 4 remédios, irmãos, 4 tônicos espirituais para a sua alma. Como é que Deus recuperou Elias? Elias cai no sono, aí um anjo vem lá, um anjo que fazia Masterchef, ele bate no ombro de Elias e fala: Elias, tem um pãozinho quentinho ali, ó, aquele pão amanteigado do Empório Santa Terezinha. Só os gulosos entenderão, não, Elaine? Tem um pão amanteigado, irmão, é caro, mas vale a pena você guardar umas moedinhas. Você deixar ele tomar sua coca e vai lá no Empório Santa Terezinha e compra pão amanteigado. É coisa do outro mundo. O anjo deixou o pãozinho amanteigado lá. Come e bebe, camarada, o caminho é longo. Elias comeu aquilo, dormiu mais um pouco, levantou e andou 40 dias na força daquela comida. O anjo Masterchef que veio lá. O que isso significa, irmão? Se você está desanimado, exaurido, você precisa recuperar suas forças físicas e espirituais. Física, você se alimentar bem, ter uma dieta boa, fazer um exercício. Essas coisas são espirituais também, irmão. Seu corpo é templo do Espírito, tem que cuidar dele. E também usar os meios de graça, Bíblia, oração, coisinha simples. Então você recupera suas forças desse jeito. Segundo passo, Deus aparece para Elias lá. Lembra do fogo? Fogo, é terremoto, é ventania. Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Onde é que Deus estava? Naquela brisinha, né, irmão? Aquela maresia gostosa. Reencontre Deus no comum. Aprenda a reencontrar Deus no ordinário. A gente vem para o culto, que é aquele culto, é porque hoje arrepiou, porque hoje eu chorei, porque hoje o pastor, porque hoje o Azar falou assim. Irmãos, nem todo culto vai ser desse jeito. Você precisa aprender a reencontrar Deus no comum, no ordinário. Elias tinha uma ideia que Deus era o Deus das coisas espetaculares, do fogo, do terremoto, disso e daquilo. Estava acostumado com essas coisas. De repente Deus vem e surpreende ele. Ele falou: eu estou na brisa também, Elias. Eu estou nas coisas comuns, nas coisas simples. Aprenda a reencontrar Deus tomando a ceia, lendo a sua biblinha de manhã, num dia que é comum, cotidiano, que você tem que dar conta da casa. Aprenda a reencontrar Deus no ordinário. Terceiro, reoriente o foco. Deus fala 2 vezes com Elias, e Elias fala assim: é porque só eu que sobrou, porque não tem ninguém, porque só eu. Acaba aquele vitimismo chato. Aquele vitimismo chato. Aí Deus diz o que para Elias? Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobrou o joelho, Elias. Sabe o problema nosso no desânimo? A gente só foca no negativo. Foca naquilo que não funciona, naquilo que desagradou você, naquilo que não está saindo do jeito que era que você esperava. Reoriente o foco, olhe que ainda tem 7.000 que não se dobraram, que ainda tem coisa boa que Deus está fazendo na igreja. Olha para outras alas, abre uma janela para tirar o ar viciado. Olha para as coisas que Deus tem feito na sua vida. Para você ficar focando no negativo ou ficar focando no seu coração, você não é o centro do universo. Tira os olhos de si mesmo. Olha para Deus, olha para as coisas boas. Quarto, retorne ao trabalho, irmão. Retorne ao trabalho. Elias, agora vai ungir o rei tal, e pega e unge o Eliseu, que vai ser seu companheiro aí, seu fiel escudeiro. Não espere o desânimo para passar para você voltar a servir. Lógico, primeiro recupera a força, reencontra Deus no cotidiano, reorienta o foco, mas tem que retornar ao trabalho. Volte a servir, que o desânimo vai embora. Não deixe as emoções controlarem ou guiarem sua vida.
Diga para a sua alma, como Davi falou no Salmo 42, por que você está desse jeito? Tem motivo para você ficar abatido desse jeito? Não tem gente que está passando coisa pior e está enfrentando de um jeito melhor? Então vamos voltar a servir, vamos voltar a servir, vamos voltar a trabalhar, vamos arregaçar a manga na força do nosso Deus, a gente consegue. Retorne ao trabalho. Conclusão, irmãos, a gente é humano. Não se sinta o pior dos pecadores porque você está desanimado. Não se sinta um fraco porque você está desanimado. Desânimo vem não porque você é fraco ou porque é pecador, porque você é humano. Entenda que a graça é a única coisa que pode orientar a sua motivação. Aí você pode vencer a ambição. Você vai vencer a ambição de querer resultado, de querer chegar lá, de querer mostrar. A graça te reorienta e trabalha na sua motivação. Ela muda os seus desejos. E a graça que modera. Você consegue vencer o perfeccionismo. Da excelência você está indo para o perfeccionismo. Isso está acabando com a sua vida. A graça ajuda você a saber quando parar, a fazer o melhor que você pode e não o melhor que você quer. E vença a autossuficiência, irmãos. Aprenda a depender da graça, porque ela pode fortificar. Paulo diz para Timóteo: fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus. Como que eu posso ser fortalecido pela graça? Primeiro eu preciso entender o que é graça. A palavra graça, irmãos, ela se tornou tão comum, tão familiar. E quando uma palavra fica familiar na nossa boca, aí é o perigo, porque a gente perde o conteúdo dela. Ela se desgastou. Então, para entender a graça, eu quero que você aprenda a corrigir os principais equívocos sobre a graça. A graça não é o oposto do esforço. A graça não é o oposto do esforço. A graça se opõe ao mérito. Ao mérito. Ao esforço não. Então entenda isso. Eu vou viver do jeito que eu quero agora, sabe? Se esforce. Se esforce, que Deus é contigo. Agora não queira achar que você chegou lá, que é mérito, é direito. Graça não é o preenchimento de lacuna, irmão. Faça o seu melhor e Deus vai fazer o resto, querido. Faça o que você pode e Deus fará o que você não pode. Já ouviu essa história? Sem Deus, sem Jesus, nós não somos capazes de fazer nada. A Bíblia não diz que a gente é pessoas que precisam de ajudinha para cruzar a linha de chegada. Não, a Bíblia diz que a gente é tão impotente que a gente não consegue deixar a largada, irmãos, para correr. A graça não vem preencher lacuna, é graça do começo ao fim. A graça não é uma licença para pecar, irmão. Talvez você está praticando a filosofia assim: eu sou bom em pecar e Deus é bom em perdoar. Está tranquilo, estou de boaça, né? Se eu peco, aí Deus é bom em perdoar, está tranquilo. Irmãos, a graça não veio como uma permissão para você viver do jeito que você quer, uma permissão para você pecar. A graça veio para dar poder para você vencer o pecado. Entenda que a graça não é uma necessidade de grandes pecadores. Qual é o principal pecador que você conhece? O maior pecador que você conhece? Se o maior pecador que você conhece, irmão, não é você mesmo, você não se conhece. Você ainda não se conhece. Lamento dizer. Você é o principal dos pecadores. Então a graça não é para aquele lá que está bêbado, aquele lá que está caindo, aquele que está viciado, aquele que está com casamento ruim, e eu que estou aqui como um fariseu bonitinho, com roupinha de ver Deus, eu não preciso. Você precisa tanto da graça quanto ele, e às vezes mais da graça do que ele. Você ainda não reconheceu isso. Então, graça, irmãos, é Deus sendo quem Ele é, se curvando, se inclinando para vir buscar quem nós somos. É aquele chavão, favor imerecido. É um Deus que não precisa da gente, nos oferecendo mais do que a gente imagina ou deseja. É Ele dando o melhor dele para salvar o pior de nós. Graça é isso, é humilhante, mas ao mesmo tempo é reconfortador. Então entenda a graça. Sem entender o que é um conceito, você não vai poder desfrutar da graça, e a graça não vai poder fortalecer você. Segundo, receba a graça, irmãos. Se você combater os principais equívocos, agora combate os principais inimigos. Para receber graça, você tem que vencer seu orgulho. Aí eu não preciso da graça. Precisa vencer essa mentalidade de mérito. Eu mereço a graça, porque eu fiz por merecer. E precisa vencer essa consciência de autopiedade. Eu não sou tão bom para merecer a graça. Todos os inimigos da graça: orgulho, direito e autopiedade. Vença esses inimigos para você poder receber a graça de Deus. Como é que eu recebo ela? Desenvolvendo a consciência de que eu sou um pecador
Quanto mais eu sei que eu sou pecador, mais eu vejo a necessidade que eu tenho da graça. E terceiro e último lugar, irmãos, espelho para a vida cristã, eu tenho dito sempre, não é obediência, é dependência. E agora eu quero ensinar você a capturar os principais benefícios da graça, para você ser fortalecido nela e poder avançar, poder recobrar o ânimo. A graça, irmãos, oferece a identidade que você busca. 1 Coríntios 15, 10. Eu sou o que sou pela graça. A minha identidade, Paulo está dizendo, é definida pela graça de Deus. Não pelo que eu faço, não pela minha performance, não pelos resultados que eu alcanço, não pelo meu passado. Quem define a minha pessoa, a minha identidade é a graça. Ela oferece a identidade que você está buscando no trabalho, na realização, no ministério e não está conseguindo encontrar. É a graça que oferece para você a identidade certa. Ela oferece a transformação que você tanto precisa. 2 Pedro 1 e 18. Temos que crescer na graça. E a meta não é a perfeição aqui. A meta é o progresso. É diminuir a distância entre o que você crê e o que você vive. Você ainda não é o que você devia, o que você esperava, o que você queria, mas você, pela graça, já não é mais quem era. E você está na direção de se tornar quem você foi criado para ser, que é alguém parecido com Jesus. Ela oferece a transformação que você precisa. E ela oferece, irmãos, a capacitação que você não tem. Ela oferece a capacitação que você não tem. Capacidade para você lidar com as tarefas que estão diante de você. 1 Coríntios 15, 10, parte B. E eu fiz mais do que todos os outros apóstolos. Não eu, mas a graça comigo. Como é que Paulo dava conta de tudo aquilo? A graça é o segredo dele. Ela capacita você a realizar a obra que Deus tem confiado na sua mão. Ela é a capacidade para você lidar com as suas limitações. 2 Coríntios 12, 9. O espinho na carne. Quando eu descobri minha doença, eu falei, acabou o ministério para mim. Como é que eu vou servir a Deus doente? E Deus disse, filho, essa doença é para impedir você de pecar e não de servir. Paulo, com aquele espinho na carne, plantou mais igreja do que qualquer pessoa que eu conheça. Criou a teologia do Novo Testamento. Suportou prisão, suportou tudo com aquela limitação. Porque a graça era suficiente para ele. A graça bastava para ele. E deu capacidade para ele lidar com aquilo que ele não conseguia conviver. E aquilo que era um espinho na carne se tornou uma bênção para a igreja. E a graça oferece capacidade para lidar com as suas lutas. Hebreus 4,16. Busquem o trono da graça para receberem graça para lidar na hora da necessidade. Chegou a necessidade? A graça estará com você. Chegou a dificuldade? Você tem graça para poder responder aos problemas e aos dilemas da vida. Que Deus abençoe a todos os irmãos aqui, ao Azaf pelo convite que me fez. E guarda isso, irmão. Guarda isso. Como é que eu me protejo? Tenho que redefinir meu padrão de sucesso. Tenho que parar, me livrar da tirania da comparação. Eu tenho que respeitar meus limites. Se eu estou desanimado, como é que eu saio dessa? Recupere suas forças. Reencontre Deus no comum. Vai lembrando dessas coisas. Retorne ao trabalho. E o que eu preciso saber sobre a graça? Eu preciso entender ela. O que é a graça então? O que é a graça de Deus? Corrija os equívocos. Como que eu recebo ela? Combata os inimigos da graça. Então experimente e dependa da graça na sua vida. Para ter a identidade que você precisa, que não é o seu trabalho, não é o seu resultado, você não é o seu fracasso, você não é o seu pecado, você é o que a graça diz que você é. Receba a capacidade para lidar com os problemas da vida, com as limitações. A graça é tudo isso. Tudo que a gente precisa, mais do que a gente sonha, isso é graça de Deus. E é ela que encoraja você para prosseguir. Amém? Deus abençoe.